Os antigos muros de pedra de Kerry guardavam segredos que mudariam para sempre minha compreensão do que existe entre o mundo dos vivos e dos mortos. Em 1976, com a tenra idade de 6 anos, minha família arrancou nossas vidas da movimentada selva de concreto da cidade de Nova York para os campos enevoados do condado de Kerry, Irlanda. A transição dos arranha-céus para a pedra desgastada não foi apenas uma mudança de cenário. Foi entrar em um mundo onde a realidade e o folclore dançavam uma valsa eterna nas sombras. Nossa nova casa, uma casa de fazenda de 2 andares, construída em 1937, erguia-se orgulhosamente contra o céu cinzento irlandês, suas pedras desgastadas, guardando quase 2 séculos da história da minha família. A estrutura foi construída sobre os ossos de uma velha casa de campo, como se o passado se recusasse a ser totalmente enterrado. Minha avó Mary, uma mulher cujos cabelos prateados pareciam capturar o luar, mesmo na escuridão, mudou-se para esta casa quando era uma jovem noiva, quando se casou com meu avô Dan. Mas não foi apenas uma casa que ela herdou. Era um tesouro de contos que eventualmente se infiltrariam em meus ossos jovens. Mary não era apenas minha avó. Ela era uma guardiã de tradições antigas, uma contadora de histórias magistral que usava palavras como um pintor usa pinceladas. Apesar dos protestos de minha mãe, ela nos reunia, crianças, quando as sombras ficavam longas, sua voz caindo para um sussurro que parecia fazer o próprio ar tremer. Suas histórias não eram mero entretenimento, eram portais para uma Irlanda mais sombria, onde o véu entre os mundos era fino como a névoa da manhã. Ouça com atenção, ela dizia, seus olhos refletindo a luz do fogo como moedas de cobre polidas. As fadas não são como aquelas coisas bonitas em seus livros americanos. Elas são as velhas, aquelas que exigem respeito. Suas palavras teciam contos de bebês não batizados, cujos gritos ainda podiam ser ouvidos ao longo da borda do campo não consagrado, suas pequenas almas presas entre mundos. Ela falou do cão preto que perseguia Alice Wood, seus olhos queimando como brasas na escuridão, e de caronas fantasmas que desapareciam de carros em movimento, deixando nada além do cheiro persistente de fumaça de turfa. A fazenda em si era um personagem em suas histórias, mas ao contrário de seus outros contos, essas não eram lendas passadas adiante. Eram experiências gravadas na própria fundação de nossa casa. À porta da frente, uma enorme barreira de carvalho, que testemunhou mais finais do que começos, tinha um significado particular. Nos anos antes de asilos se tornarem comuns, nossa fazenda serviu como berço e caixão para gerações da minha família. 14 corpos, suas almas preparadas para o próximo mundo por meio de velórios tradicionais irlandeses, passaram por aquela porta em pouco mais de uma década. Cada vez que Mary falava da porta, sua voz assumia uma qualidade diferente. Menos o toque dramático de uma contadora de histórias e mais a reverência silenciosa de uma testemunha. A porta da frente, ela dizia, ela conhece seu propósito. Segundo a tradição, ela só abria para os momentos mais sagrados da vida. Funerais, levando almas para o descanso. Casamentos, dando boas-vindas a uma nova vida na família. E as estações da cruz, abençoando o lar com proteção divina. Mas à medida que o mundo moderno se aproximava e as tradições começavam a desaparecer como velhas fotografias, a porta caiu em desuso. O clima úmido irlandês fez a madeira inchar e selar, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração, esperando. Quando chegamos de Nova York, foi preciso a força de 2 homens para forçá-la a abrir.
as dobradiças antigas protestando com um grito que ecoou pelos cômodos vazios acima. Aquele som, como o lamento de uma banshee, pareceu despertar algo na casa. Algo que estava esperando, observando, lembrando. Enquanto eu estava ali, na porta, minha pequena mão pressionada contra a parede de pedra áspera, senti um calafrio que não tinha nada a ver com o vento de Carrie. Era como se a própria casa estivesse me avaliando, decidindo se eu era digna de seus segredos. Eu mal sabia então, mas aquele momento marcou o início do meu próprio capítulo na longa história da casa. Um capítulo cheio de passos inexplicáveis na noite, sombras que se moviam contra a luz e o peso de centenas de anos de história pressionando meus ombros jovens. A casa da fazenda me acolheu em casa, mas lar, eu aprenderia, significava algo muito diferente neste canto da Irlanda, onde o passado nunca morre de verdade. Ele apenas espera o momento certo para andar novamente. Os anos que se seguiram à nossa chegada se desenrolaram como páginas de um dos contos espectrais da avó Mary. À medida que o verão se transformava em outono e o outono se rendia aos invernos cinzentos irlandeses, a casa da fazenda revelava suas peculiaridades, uma tábua rangente de cada vez. A porta dos fundos, que dava para o pátio da fazenda, continuava sendo nossa entrada principal, um portal prático para o mundo dos vivos. Mas foi a porta da frente, aquela barreira supostamente selada, que se tornou o ponto focal das experiências mais perturbadoras da nossa família. Tarde da noite, quando o vento assobiava pelas frestas da antiga alvenaria e a escuridão pressionava as janelas como uma coisa viva, meus avós ouviam. O som começava com um clique distinto, apesar da trava se levantando como se guiada por uma mão invisível. A porta, que estava selada por décadas de umidade, se abria com a confiança de um visitante regular. Os passos sempre seguem o mesmo caminho, dizia minha avó, sua voz quase um sussurro, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. Eles sobem as escadas, devagar e deliberadamente, como alguém verificando seus filhos dormindo. Ela descreveria como ela e meu avô ficavam perfeitamente imóveis em sua cama, ouvindo o visitante invisível fazer sua jornada metódica por cada um dos 5 quartos acima. Os passos não eram de um estranho, ela insistiu. Eles carregavam o peso da familiaridade, o ritmo medido de alguém que conhecia cada tábua solta do assoalho, cada viga rangendo. Eles parecem pertencer a este lugar, ela dizia, seus olhos distantes com a memória, como se estivessem se certificando de que tudo está como deveria ser. Eu me lembro da primeira vez que fiquei em um daqueles quartos no andar de cima. O quarto em si era um testamento para gerações passadas. Camadas de papel de parede, descascando nos cantos, revelavam padrões de décadas diferentes, cada um contando sua própria história. Os pesados móveis de madeira pareciam absorver sombras, em vez de projetá-las, e o espelho acima da cômoda refletia mais do que apenas o mundo físico. Ou assim parecia a minha mente jovem. Naquela noite, enquanto eu estava deitado na cama, que tinha abrigado tantos antes de mim, eu senti isso, a sensação que se tornaria tão familiar quanto o meu próprio batimento cardíaco. Começou como um formigamento na base do meu pescoço, uma sensação de ser observado por olhos que eu não conseguia ver. O ar ficaria espesso, como se o passado estivesse pressionando de todos os lados. A temperatura cairia sutilmente, não o frio brutal do inverno, mas o toque frio da memória. Durante o dia, comecei a notar outras coisas. A casa tinha sua própria linguagem, um rangido aqui, uma batida ali, mas era mais do que apenas o assentamento de um prédio antigo.
Às vezes, quando eu estava sozinho em um quarto, eu percebia movimento na minha visão periférica, como alguém passando com pressa. Outras vezes, objetos apareciam em lugares onde não estavam momentos antes. Um livro movido da prateleira para a mesa, uma cadeira ligeiramente torta, como se tivesse sido desocupada recentemente. As camadas de história na casa eram físicas e espirituais. O papel de parede, aplicado geração após geração, havia se tornado um palimpsesto da vida familiar. Cada camada continha os ecos das conversas, o calor persistente das celebrações, o silêncio pesado dos velórios. Quando minha avó passava a mão pelas paredes, era como se ela estivesse lendo braille, cada solavanco e imperfeição contando a ela uma história do passado. Meu avô, Dan, era um tipo diferente de guardião da história. Enquanto Mary lidava com contos sobrenaturais, ele carregava o peso dos segredos terrenos. As armas escondidas nas paredes não eram apenas armas, eram artefatos de uma época em que a luta da Irlanda pela independência transformava fazendeiros em lutadores. Eu o pegava às vezes, parado em frente à porta da frente, perdido em pensamentos. Que memórias brincavam atrás de seus olhos? Quantas vezes ele abriu aquela porta na calada da noite para receber ou entregar mensagens que poderiam mudar o curso da história? A casa em si parecia responder de forma diferente a cada pessoa que vivia dentro de suas paredes. Para minha mãe, era um lugar de memórias de infância tingidas de calor e cautela. Para minha avó, era um repositório de histórias e espíritos. Para meu avô, era um guardião de segredos que nunca seriam totalmente revelados. Mas para mim, tornou-se algo completamente diferente. Conforme fui crescendo, comecei a entender que a linha entre o natural e o sobrenatural não era tão clara quanto me ensinaram nas escolas americanas. Os passos que ecoavam pela casa à noite, a sensação de estar sendo observado, os movimentos inexplicáveis. Não eram apenas histórias de fantasmas para assustar crianças. Eram a maneira da casa de lembrar, de manter vivas as almas que haviam passado por suas portas. A verdadeira natureza dos mistérios da nossa casa de fazenda se cristalizou durante sua reforma, anos após a morte dos meus avós. O ar do outono estava carregado de poeira e memórias, enquanto os trabalhadores começavam a remover as camadas da história da casa. Cada parede que caía, cada tábua do assoalho que era arrancada, revelava outro capítulo da história da nossa família, e algo mais. A primeira descoberta ocorreu em uma manhã de terça-feira, quando o fraco sol irlandês mal penetrava nas janelas cobertas por andaimes. O pé de cabra de um trabalhador prendeu-se em algo metálico atrás de uma parte da parede no que havia sido o escritório do meu avô. O som de gesso se desintegrando foi seguido por um suspiro coletivo. Ali, aninhados em uma cavidade que permaneceu intocada por décadas, estavam vários rifles envoltos em pano encharcado de óleo, resquícios da luta do exército republicano irlandês pela independência. Mas não eram apenas armas que as paredes escondiam. À medida que a reforma continuava, outros itens emergiram de seu sono de décadas. Cartas amareladas pela idade, com a tinta desbotada, mas ainda legíveis, detalhando operações e casas seguras. Fotografias de homens de rosto severo parados em frente à mesma porta da frente que havia aparecido em tantos encontros sobrenaturais de nossa família. E o mais assustador de tudo, um pequeno diário encadernado em couro com a caligrafia precisa do meu avô, documentando as idas e vindas daqueles que usaram nossa casa como um ponto de referência em sua luta pela liberdade. As descobertas continuaram enquanto os trabalhadores subiam as escadas.
Sob as tábuas do assoalho dos 5 quartos, os mesmos visitados por nosso caminhante noturno, eles encontraram mais: medalhas religiosas, cartões de oração e pequenos pertences pessoais que pertenceram àqueles que morreram dentro dessas paredes. Cada item parecia pulsar com sua própria energia, como se as memórias ligadas a eles estivessem tentando se libertar. Foi nessa época que os passos se tornaram mais frequentes, mais insistentes. Não mais confinados à calada da noite, eles ecoariam pela casa parcialmente demolida, mesmo em plena luz do dia. Trabalhadores relataram ferramentas se movendo sozinhas, portas fechando sem corrente de ar e a sensação persistente de estar sendo observado. Um trabalhador se recusou a retornar após alegar ter visto uma figura em roupas antiquadas parada no topo da escada, apenas para desaparecer quando abordado. A reforma atingiu seu clímax em uma noite carregada de tempestade. Quando os trabalhadores foram para casa, eu fiquei para trás, atraído por uma necessidade inexplicável de estar ali sozinho entre as vigas expostas e paredes descascadas. A porta da frente, temporariamente removida de suas dobradiças, encostou-se na parede próxima. Trovões ecoaram pelas colinas de Kerry, enquanto eu estava no que restava do hall de entrada, cercado pela evidência física dos segredos de nossa família. Foi quando aconteceu. A temperatura caiu repentinamente, dramaticamente, minha respiração visível no ar. A sensação de estar sendo observado, sempre presente na casa, intensificou-se até parecer um peso físico. E então, claro como o dia, eu os ouvi. Os passos. Mas dessa vez, eles não estavam abafados por paredes e assoalhos. Eles estavam bem ali, invisíveis, mas inegáveis, passando por mim com propósito. Conforme a presença invisível subia as escadas, eu me vi seguindo, atraído por uma compulsão que eu não conseguia explicar. Cada passo parecia ranger em reconhecimento, e o sentimento que me aterrorizava quando criança agora parecia quase acolhedor. Quando cheguei ao topo das escadas, os passos me levaram por cada quarto, e em cada um as memórias voltaram. Não apenas as minhas, mas de alguma forma as dos outros também. Em um quarto eu quase conseguia ver meu avô quando jovem, escondendo armas e documentos nas paredes. Em outro, eu sentia o peso da tristeza dos 14 velórios que foram realizados. Aqui, os passos finalmente me levaram ao que tinha sido o quarto dos meus avós, onde eles ficaram acordados por tantas noites, ouvindo esses mesmos sons. Parado ali, cercado pelo esqueleto exposto da casa da nossa família, eu finalmente entendi. Os passos não eram uma assombração no sentido tradicional. Eles eram um guardião de segredos e histórias, fazendo suas rondas assim como meu avô fez durante os conflitos. Assim como minha avó fez, cuidando dos moribundos, assim como gerações da minha família fizeram antes deles. Anos se passaram desde aquela noite durante a reforma, mas a memória continua tão vívida quanto a névoa irlandesa que se agarra às colinas de Kerry ao amanhecer. A casa da fazenda ainda está de pé, renovada, mas inalterada em sua essência. Os segredos expostos foram cuidadosamente documentados. As armas entregues às autoridades competentes e os artefatos pessoais preservados para as gerações futuras. Mas algumas coisas, as coisas mais importantes, permanecem maravilhosamente, assustadoramente inexplicáveis. A porta da frente, agora restaurada e devidamente pendurada, abre suavemente em dobradiças bem lubrificadas. A conveniência moderna substituiu muito do charme do velho mundo, mas há algo sobre a casa que a reforma não conseguiu tocar, não conseguiu modernizar.
Os passos ainda ecoam pelos corredores em certas noites, embora sejam diferentes agora. Menos frequentes, talvez, mas mais intencionais quando chegam. Eu vim a entender que neste canto da Irlanda, onde os velhos costumes ainda sussurram pelas brechas da vida moderna, há um tipo diferente de verdade. Não é a verdade nua e crua que eu conhecia em Nova York, mas algo mais fluido, mais vivo. A linha entre memória e realidade, entre o físico e o sobrenatural, não é tão clara quanto poderíamos pensar. As histórias da minha avó Mary, que antes pareciam projetadas apenas para assustar e entreter, agora se revelam como algo muito mais significativo. Uma maneira de preservar não apenas a história, mas a própria alma de um lugar e seu povo. Cada conto que ela contava, cada superstição que ela transmitia, era outro fio na tapeçaria que nos conectava a esta terra, a esta casa, uns aos outros. Meu avô também vive de maneiras que eu nunca esperava. Às vezes, em sonhos que parecem mais reais do que memórias. Eu o vejo claramente. Ele não é o homem idoso que eu conheci na minha infância, mas o jovem fazendeiro que se tornou um lutador pela liberdade, movendo-se pela casa com propósito, protegendo segredos que moldariam uma nação. Esses sonhos não parecem meros produtos da imaginação. Eles são mais como visitas, momentos em que o véu entre passado e presente fica fino o suficiente para ser tocado. As 14 almas que passaram por aquela porta da frente para seu descanso final, os incontáveis lutadores que encontraram santuário dentro dessas paredes, as gerações da minha família que viveram, amaram e lutaram aqui, todos eles são parte da casa agora. Suas histórias estão escritas em suas pedras, seus passos embutidos em suas tábuas do assoalho, seus sussurros capturados nos espaços entre as paredes. Eu ainda não me considero um crente em fantasmas, não no sentido tradicional, mas aprendi que existem diferentes tipos de assombrações. Algumas nascem de tragédias ou negócios inacabados, mas outras, como a nossa, nascem do amor, do dever, da profunda conexão entre uma família e o lugar que eles chamam de lar. Os passos que ainda andam por nossos corredores não são um sinal de espíritos inquietos, mas de guardiões fiéis, ainda fazendo suas rondas, ainda cuidando dos seus. A reforma revelou os segredos da nossa família, mas também revelou algo mais profundo. A conexão inquebrável entre o passado e o presente, entre o físico e o espiritual, entre os vivos e aqueles que faleceram, mas nunca realmente partiram. As armas nas paredes, os artefatos pessoais sob as tábuas do assoalho, as camadas e mais camadas de papel de parede. Cada uma era uma página na história da nossa família, uma história que continua a ser escrita. Hoje, quando visito a casa, de fazenda, não temo mais a sensação de estar sendo observado. Em vez disso, acolho isso como um lembrete de que nunca estou realmente sozinho aqui. O formigamento na nuca, as quedas repentinas de temperatura, o som de passos na noite, essas são apenas a maneira da casa de lembrar, de manter vivos os espíritos daqueles que vieram antes. E assim, nossa casa de fazenda se mantém, uma ponte entre mundos, entre gerações, entre o que podemos explicar e o que só podemos sentir. A porta da frente ainda se abre para ocasiões especiais, mas agora entendemos que não é apenas uma porta, é um limiar entre o passado e o presente, entre o mundo que podemos ver e o que podemos apenas sentir. Ao compartilhar esta história, fiz mais do que apenas preservar um conto de família. Mantive vivo um pedaço da velha Irlanda, um vislumbre de um mundo onde o véu entre os mundos é fino, onde as histórias são mais do que apenas entretenimento e onde os passos do passado continuam a ecoar pelos corredores do presente. E talvez
Em algum lugar naquele espaço entre a crença e o ceticismo, entre a memória e o mistério, meus avós ainda estejam fazendo suas rondas, ainda vigiando sua casa, ainda mantendo sua vigília eterna. O ar do verão estava carregado de madressilvas, enquanto eu estava sentado de pernas cruzadas em nosso quintal, cuidadosamente organizando minha coleção de pedras pintadas em padrões intrincados. Aos 6 anos, eu havia dominado a arte de me entreter, uma habilidade nascida da necessidade e não da escolha. As crianças vizinhas raramente se aventuravam até o nosso lado da rua, e minha mãe trabalhava longas horas para manter nossa modesta casa funcionando, deixando-me criar minhas próprias aventuras nos limites do nosso quintal cercado. Foi quando conheci John. Lembro-me do momento com clareza cristalina. A maneira como a luz da noite se inclinava através de nossa velha árvore de bordo, lançando sombras salpicadas que dançavam na grama. A princípio, pensei que ele fosse um vizinho que eu não conhecia antes, uma figura alta com cabelo branco bem penteado para trás. Ele usava uma camiseta branca impecável que parecia capturar a luz do sol, fazendo-o se destacar contra a cerca desgastada atrás dele. Suspensórios vermelhos esticados sobre seus ombros largos, segurando jeans azuis surrados que terminavam em botas de trabalho gastas. "Bem, olá, querida", ele disse, sua voz quente e grave, como folhas de outono estalando sob os pés. "Essa é uma bela coleção que você tem aí. A maioria das crianças é ensinada a temer estranhos, mas havia algo em John que parecia tão familiar quanto meu próprio reflexo. Talvez fossem as rugas suaves ao redor de seus olhos quando ele sorria, ou a maneira como ele se ajoelhava ao meu nível, mostrando interesse genuíno em minha coleção de pedras. Seja o que for, naquele momento, ganhei não apenas um amigo imaginário, mas um companheiro que remodelaria minha compreensão dos laços familiares de maneiras que eu ainda não conseguia compreender. Olhando para trás agora, percebo que o que parecia uma simples fantasia de infância era o começo de algo muito mais extraordinário. Uma história que levaria anos para ser totalmente desvendada, conectando passado e presente de maneiras que desafiam a explicação racional. Mas para entender como tudo aconteceu, precisamos começar do começo, naquele quintal onde a magia e a realidade se misturaram em algo lindo e misterioso. "Você gostaria de saber um segredo?" John perguntou, gesticulando para um pedaço vazio de solo perto da cerca. "Eu sei exatamente como fazer macieiras crescerem aqui. Você gostaria?" Eu assenti ansiosamente, sem saber então que essa era a primeira de muitas promessas que se entrelaçariam no tecido das minhas memórias de infância. Enquanto o sol poente pintava o céu em tons de âmbar e rosa, eu não tinha como saber que esse encontro aparentemente simples acabaria destrancando portas para o passado da minha família que estavam fechadas há gerações. A história que estou prestes a contar abrange décadas, cruzando os limites entre imaginação e realidade, entre perda e descoberta. É um conto sobre como, às vezes, as conexões mais profundas em nossas vidas vêm disfarçadas de simples magia da infância, e como os laços da família podem atravessar o próprio tempo para nos encontrar quando mais precisamos deles. Os dias com John assumiram um ritmo tão natural quanto respirar. Ele aparecia com mais frequência no fim da tarde, quando o sol suavizava seu brilho forte de verão e o mundo parecia desacelerar. Cada visita trazia novas descobertas, cada conversa acrescentava outro fio à tapeçaria da nossa amizade. "Você vê aquele tordo ali?" ele dizia, apontando para um pássaro pulando em nosso quintal.
Você sabia que eles sempre voltam para o mesmo lugar toda a primavera? Seu conhecimento parecia infinito, especialmente sobre coisas que cresciam, eram construídas ou viviam ao ar livre. Ele falava de grãos de madeira e anéis de crescimento, de máquinas de fábrica e caminhos na floresta, cada história carregando o peso da experiência vivida. Soube que ele passou a vida trabalhando com madeira, primeiro em um moinho que cheirava a pinho recém-cortado e zumbia com o ritmo das lâminas de serra. Depois, em uma fábrica onde as máquinas transformavam madeira bruta em peças acabadas. Mas isso, ele dizia, gesticulando para nossos momentos compartilhados no quintal, isso é muito melhor do que qualquer dia que já passei trabalhando. Os outros adultos na minha vida, minha mãe, meus professores, nossos vizinhos, nunca pareciam notar John. Mas isso não me incomodava. Na lógica da infância, fazia todo o sentido que ele fosse meu único a saber. Ele se tornou meu guardião de segredos, meu contador de histórias, meu guia para as maravilhas ocultas do nosso pequeno canto do mundo. Alguns dias, sentávamos em um silêncio confortável enquanto eu brincava. Sua presença tão firme quanto o carvalho que sombreava nosso quintal. Outras vezes, ele explodia de entusiasmo com as menores descobertas. "Oh, querida, venha aqui e veja esta rosa." Ele gritava, sua voz carregando a mesma excitação, fosse a primeira ou a 100ª flor que examinávamos juntos. Mas havia momentos, breves lampejos, na verdade, quando uma sombra passava por seu rosto. Ele olhava para longe, além da nossa, cerca além da vizinhança, em direção a algo que eu não conseguia ver. Naqueles momentos, ele parecia carregar um peso que eu não conseguia entender, seus olhos geralmente brilhantes se tornando distantes e pensativos. "Você já pensou em simplesmente ir?" Ele me perguntou uma vez, enquanto observávamos nuvens passando no alto. Simplesmente entrar em um carro e dirigir até encontrar o lugar perfeito para parar? Lembro-me de rir da ideia. Para onde você iria? Para qualquer lugar. Para todo lugar. Seu sorriso retornou, mas continha algo diferente agora. Uma mistura de desejo e determinação. Às vezes, o melhor destino é aquele que você não planejou. Olhando para trás, eu deveria ter reconhecido essas conversas como uma preparação. Gentil, dicas sutis do que estava por vir. Mas as crianças vivem no eterno presente, onde o amanhã parece tão distante quanto as estrelas. E a Deus é um conceito pesado demais para compreender completamente. As estações mudavam, marcando nosso tempo juntos com folhas caindo, geada de inverno e renovações de primavera. John permaneceu uma constante, seus suspensórios vermelhos, uma bandeira brilhante de conforto no meu mundo de incertezas da infância. Ele nunca envelheceu, nunca mudou, enquanto eu crescia e comecei a notar a maneira como outras pessoas olhavam para mim quando eu falava com alguém que elas não podiam ver. O dia em que John se despediu começou como qualquer outro. O ar da manhã tinha aquela frescura peculiar que sinaliza a transição do verão para o outono, e as folhas de bordo estavam apenas começando a sugerir sua transformação iminente. Eu estava no quintal, como sempre, dessa vez tentando construir uma casa de fadas com galhos e folhas. Sua aparência era diferente de alguma forma, mais sólida, mas de alguma forma mais distante, como uma estação de rádio chegando clara, mas desaparecendo nas bordas. Os suspensórios vermelhos familiares pareciam mais brilhantes contra sua camisa branca, e suas botas de trabalho não deixaram marcas na grama orvalhada enquanto ele caminhava em minha direção. "Querida", ele disse, sua voz carregando uma nova nota que eu nunca tinha ouvido antes. "Preciso te contar algo importante."
Ergui os olhos do meu projeto de construção de fadas, imediatamente sentindo a mudança em nossa dinâmica usual. O ar parecia engrossar com palavras não ditas e até os pássaros ficaram em silêncio. É hora de eu ir embora, ele continuou, suas palavras gentis, mas firmes. Aonde você vai? E perguntei, minhas mãos ainda segurando um pequeno galho, a casa de fadas esquecida. Ele sorriu, aquele sorriso familiar, aquele que sempre fazia seus olhos enrugarem nos cantos. Não sei exatamente. Vou pegar meu carro e dirigir até sentir vontade de parar. Talvez eu construa uma casa e me estabeleça onde eu escolher parar. A maneira como ele disse isso fez soar como a maior aventura que alguém poderia imaginar. E apesar do sentimento de vazio crescendo em meu peito, me vi envolvida em seu entusiasmo. Na minha mente de 6 anos, parecia algo de um livro de histórias. Uma jornada mágica para um destino desconhecido. Você vai voltar? E perguntei, embora algo em mim já soubesse a resposta. Ele se ajoelhou ao meu nível uma última vez. E por um momento pensei ter visto lágrimas em seus olhos, embora pudessem ser apenas reflexos do sol da manhã. Há coisas sobre aventuras. Querida, é que elas nos levam a novos lugares, mas as memórias que fazemos, essas ficam conosco para sempre. Eu o observei enquanto ele caminhava em direção à estrada, sua figura de alguma forma afiada e etérea contra a luz da manhã. Ele não desapareceu como um fantasma em uma história. Ele simplesmente caminhou, passo a passo, até chegar ao lugar onde nosso quintal encontrava a rua. E então ele se foi. Os anos se passaram, e como muitas memórias de infância, John começou a assumir a qualidade de um sonho, algo que parecia real no momento, mas se torna mais difícil de entender quanto mais você tenta examiná-lo. Eu cresci, comecei o ensino médio e aprendi a navegar pelo mundo sem meu amigo misterioso. Mas a história não havia acabado. Na verdade, estava prestes a revelar seu capítulo mais extraordinário. O álbum de fotos estava aberto na mesa de centro da minha tia Rita, suas páginas pesadas com o peso da história. Minha mãe e eu dirigimos direto para cá depois de receber a ligação. Depois de finalmente localizar a irmã de quem ela foi, separada aos 5 anos. O ar estava carregado de emoção enquanto estávamos sentadas ali. 3 mulheres conectadas pelo sangue, mas separadas por décadas de silêncio. Os dedos de Rita traçaram as bordas de cada fotografia enquanto ela nomeava. Nossos parentes, esta é nossa avó, tio Frank. Cada nome era um fio que nos conectava a uma tapeçaria familiar que nunca soubemos que existia. A excitação na voz da minha mãe quando ela perguntou sobre nossos avós era palpável, crua, com décadas de curiosidade e espera. Então, vieram as fotos do meu avô. E o mundo pareceu inclinar-se em seu eixo. A primeira foto mostrava um homem mais jovem, mas eu conhecia aquele rosto. A próxima o mostrava um pouco mais velho e meu coração começou a disparar. Quando chegamos às fotos da década de 1970, minhas mãos estavam tremendo. Lá estava ele, o cabelo branco penteado para trás, a camiseta branca familiar e aqueles suspensórios vermelhos que eu conhecia tão bem. Qual era o nome dele? Consegui perguntar, embora já soubesse que a resposta destruiria minha compreensão da realidade. John Jackson, Rita respondeu, e a sala pareceu girar ao meu redor. Eu me esforcei para manter a compostura, enquanto as memórias caíam sobre mim como ondas. John me mostrando como localizar ninhos de tordo, explicando os diferentes tipos de nuvens, prometendo cultivar macieiras em nosso quintal. Cada memória de repente assumiu um novo peso, um novo significado. Ele não era um amigo imaginário, ele era meu avô, atravessando o tempo para conhecer o neto que ele nunca conheceria na vida. Rita
Deve ter notado algo em minha expressão, porque ela fez uma pausa, estudando meu rosto. Você me lembra tanto. Ele, ela disse suavemente. Ele sempre foi tão gentil e aventureiro. Sim, sussurrei. Adoro aventuras. Adoro viajar. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Os olhos de Rita brilharam. Você tem muito do sangue dele. Ele também era engraçado. Ele costumava nos dizer que entraria em seu carro esporte e dirigiria. E onde quer que parasse, construiria uma casa e viveria lá. Naquele momento, tudo se conectou. Passado e presente, realidade e o que eu pensava ser imaginação. O adeus, que parecia o fim de uma fantasia de infância, tinha sido algo completamente diferente. O espírito de um avô, tendo completado sua missão de conhecer e amar seu neto, finalmente fazendo aquela jornada há muito prometida. Enquanto eu estava sentado na sala de estar da minha tia, cercado pela evidência física de uma família que eu nunca soube que tinha, entendi que alguns laços transcendem os limites comuns de tempo e espaço. Meu avô, incapaz de me encontrar em vida, encontrou outra maneira de estar presente para sua neta. Ele me deu não apenas companhia quando eu mais precisava, mas também uma conexão com o passado da minha família, que de outra forma teria se perdido no tempo. A história de John, meu avô, meu amigo, meu espírito guardião, me ensinou que o amor encontra uma maneira de preencher qualquer lacuna, mesmo a aparentemente impossível, entre a vida e a morte. Naqueles momentos de infância em nosso quintal, magia e realidade se fundiram para criar algo extraordinário. Um relacionamento que desafiava a explicação, mas era tão real quanto as fotografias agora espalhadas diante de mim. Tão real quanto as lágrimas de reconhecimento rolando pelo meu rosto. Alguns podem chamar de impossível essa história do amor de um avô cruzando as fronteiras do tempo para tocar a vida de uma criança solitária. Mas eu sei a verdade. Às vezes, as coisas mais reais da vida são aquelas que não podem ser explicadas, apenas sentidas no coração e carregadas na memória, como o eco de passos em um corredor vazio ou o calor persistente de uma tarde de verão passada na companhia de alguém que nunca foi realmente imaginário.